Bom dia, vamos fazer agora a leitura do texto dos Santos Padres da Igreja para que possamos meditar durante o dia. Dos Sermões de Santo Anastácio de Antioquia, século VI. Era necessário que Cristo sofresse para assim entrar em sua glória. Cristo, por suas palavras e ações, revelou que era verdadeiramente Deus e Senhor do universo. Ao subir para Jerusalém com seus discípulos, dizia-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos gentios, aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei, para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Fazia, na verdade, essas afirmações em perfeita consonância com as predições dos profetas que haviam anunciado sua morte em Jerusalém. Desde o princípio, a Sagrada Escritura havia predito a morte de Cristo, com os sofrimentos que predeceriam, e também tudo quanto aconteceu com seu corpo depois da morte. Predisse igualmente que aquele a quem tudo isso sucedeu é Deus impassível e imortal. De outro modo, nunca poderíamos afirmar que era Deus, se ao contemplarmos a verdade da encarnação, não encontrássemos nela razões para proclamar, com certeza e justiça, e outra coisa, ou seja, seu sofrimento e sua impassibilidade, o motivo pelo qual o Verbo de Deus, e portanto impassível, se submeteu à morte, que é de outra maneira, o homem não se poderia salvar-se. Este motivo somente ele o conhece e aqueles aos quais revelou. De fato, o Verbo conhece tudo o que é do Pai, como o Espírito que esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Realmente, era preciso que Cristo sofresse. De modo algum, a paixão poderia deixar de acontecer. Foi o próprio Senhor quem declarou, quando chamou de insensatos e lentos de coração os que ignoravam ser necessário que Cristo sofresse, para assim entrar em sua glória. Por isso, veio ao encontro do seu povo para salvá-lo, deixando aquela glória que tinha junto ao do Pai, antes da criação do mundo. Mas a salvação devia consumar-se no meio da morte do autor da nossa vida. Como ensina São Paulo, consumado pelos sofrimentos, ele se tornou o princípio da vida. Deste modo, se vê como a glória do Filho unigênito, glória esta que por nossa causa ele havia deixado por breve tempo. Foi-lhe restituída por meio da cruz, na carne que tinha sumido. É o que afirma São João no seu Evangelho, ao indicar qual era aquela água de qual falava o Salvador. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. Falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinham sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E chama a glória a morte da cruz. Por isso, quando o Senhor orava antes de ser crucificado, pedia ao Pai que o glorificasse com aquela glória que tinha junto dele antes da criação do mundo. Fiquem com Deus, uma boa meditação e até amanhã.